Olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que nos segue aí nas redes sociais. Estou aqui entrando para bater um papo com a queridíssima Sol Miranda, candidata a vereadora aqui também pelo PSOL, bater um papo sobre cultura, sobre a situação das eleições no Rio de Janeiro. Acabou de acontecer, é, inclusive uma atividade de lançamento das mulheres, das candidatas mulheres do PSOL. Quero ver se a Sol pode falar um pouquinho sobre a gente, apresentar. Muitos de vocês podem não conhecê-la. Eu acho que é isso. O PSOL tem uma chapa muito potente de candidatos e candidatas nesse momento. E acho muito importante que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso, sobre algumas das nossas pautas, né? Nessa campanha, no meio dessa campanha no meio da pandemia, que tem diminuído a nossa presença nas ruas, né? Eu tenho evitado ao máximo, tive nas ruas apenas 2 vezes até agora para tentar diminuir os riscos, então estamos apostando muito nas redes sociais, ainda mais hoje com esse tempo mais fechado, mais complicado aqui no Rio de Janeiro, e aí dessa forma a gente está aqui, né, conversando um pouquinho hoje vamos conversar um pouquinho sobre cultura, sobre as perspectivas das eleições na cidade do Rio de Janeiro, com a querida Sol Miranda, né, que é a candidata a vereadora do PSOL, junto comigo também, sou candidato, e a gente vai falar um pouquinho, porque acho que a gente pode aprender bastante, inclusive, sobre a questão da cultura a partir da experiência da Sol, que está chegando, que está aí no PSOL, é uma candidatura jovem, uma candidatura nova, muito importante. Estou só aguardando ela entrar aqui, né, dar uma acenada, faz aí, manda um tchauzinho aí, Sol, que se você já tiver entrado, porque pode ser que eu não tenha visto os comentários aqui, para te convidar para entrar nessa live, para a gente poder bater um papo aqui nesse momento. Muito obrigado a vocês que estão escutando aí. Saibam que, né, logo de início, já dizer que o meu número é 50123. A gente está aí, se você, né, já segue nas redes, pode pegar lá, tem um cadastro para você preencher, para pedir material da nossa campanha. A gente leva o material até a sua casa. Tem uma série de vídeos, tem a possibilidade de você, inclusive, entrar nos nossos grupos de Zap para receber o material. Aqui achei a Sol, vamos ver se agora eu consigo chamar, fazer a transmissão ao vivo com o Sol. Estou convidando, vamos lá. Acho que eu te convidei, Sol. E aí a gente começa o nosso papo, né? Então você que está aí pode entrar nas nossas redes, tem sempre lá na descrição, na bio, o link para o cadastro, o link, tem o nosso site, tarcisomota.com.br. Então, entra lá, se cadastra para receber material físico, panfletos, estão muito bonitinhos. Oi, Sol! Pronto, conseguimos entrar. Tudo bem? Tudo bem, obrigado aí por você ter aceito esse convite para a gente bater esse papo, viu? Eu que te agradeço pelo convite, estou muito honrada. Você que é uma referência para a gente nesse debate cultural. Estou muito feliz de estar aqui, viu, Tarcísio? Que bom, que bom. E olha, eu sou referência porque no nosso mandato, eu sempre gostei muito da cultura, né? Sou professor e acho que a educação e a cultura têm uma articulação muito importante. Eu acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, como é que a cultura pode ajudar muito a questão da educação de qualidade, etc. Mas eu me tornei essa pessoa para entender a cultura como política pública por força dos próprios movimentos de cultura no mandato de vereador, né? Então, eu acho que eu tenho muito ainda a aprender com vocês que produzem, que fazem, que vivem, né, da cultura, e eu acho que essa nossa conversa vai ajudar um pouquinho para isso, né? Sim, mas eu Queria acho que fazer é o importante. seguinte. Fala. Não, pode falar. Não, fala você, fala você. Não, quer dizer que eu acho que é muito importante, assim, independentemente da área que a gente atue, né? A gente também tem empatia por todas as questões que são sociais, que estão em conexão conosco, que somos cidadãos, né? Porque cultura é direito, como educação, como saúde. Então, que bom, acho que como trabalhadora da cultura, eu só tenho mesmo a agradecer e ficar feliz, porque é sobre representação política de verdade. É verdade, você tem toda a razão. E eu sou, obviamente, um apaixonado pela cultura, né? Às vezes a gente não entende como é que os governos não percebem, ou na verdade eles percebem, exatamente por isso não fazem, de que a cultura pode ser uma saída para a garantia de uma série de direitos, né? A cultura é em si um direito e ela pode ser uma possibilidade, inclusive, de movimentação da economia, ela pode ser um importante elemento para você construir determinadas identidades, determinado senso de solidariedade, e com isso mudar uma série de coisas na própria sociedade, né?
Eu queria, primeiro, só para a gente começar o papo de forma um pouquinho mais organizada, que você primeiro se apresentasse um pouquinho para a galera que está nos assistindo aí. Quem é Sol Miranda? Por que você está vindo candidata a vereadora? O que te fez imaginar que é importante? O que você acha com essa história toda? E aí se apresentar um pouquinho para a galera aí, que aí depois a gente vai conversando sobre esses aspectos da cultura que a gente começou a falar. Tá bom. Eu sou Sol, eu tenho 30 anos, eu sou atriz, sou produtora, coordeno um núcleo de pesquisa no UFRJ, que é o NEGRAR, que é o Núcleo de Estudos Geracionais sobre Raça, Artes, História e Religião. É um estudo que a gente faz entendendo as nossas artes a partir de um diálogo com racialidade, com a contemporaneidade. Também faço parte de alguns coletivos chamados Segunda Black e o EMU, que são coletivos que têm essa proposta da gente debater cultura a partir de uma visão mais ampla e de entendimentos que a gente precisa trabalhar para a inserção de corpos que geralmente estão na sociedade. E hoje eu sou mãe de um menino de 7 anos chamado Elton. E eu venho de Braz de Pina, zona norte do Rio. Eu precisei me mudar de bairro para poder viver como artista. Eu sempre gosto de falar que não é utópico, é porque de fato só tinha uma linha de ônibus que me permitia fazer esse trajeto centro, Zona Norte, e esse ônibus, infelizmente, acabava às 11 da noite. Então, por essa impossibilidade do ir e vir, eu precisei mudar de bairro, né? Porque, enfim, tem todo um debate que a gente pode aprofundar sobre centralização do orçamento. Enfim, eu decidi vir como candidata, foi uma decisão, na verdade, coletiva, de muitas pessoas que estão como militantes e ativistas das artes há um determinado tempo. E aí eu venho com esse eixo prioritário que é a cultura, pautando também a educação, obviamente porque estão interligados. Primeira infância, mobilidade de território e um combate restrito às desigualdades, né? É basicamente isso. Maravilha. E qual é o teu número, Sol? Porque a gente não pode esquecer de falar o número toda vez que se apresenta agora. Pois é, obrigada, Tarcísio. Tá vendo? A experiência aqui me ensinando é 50335. 335 é, inclusive, o número da linha de ônibus que eu tinha para voltar para casa. Caramba, eu estava aqui já curioso porque que você tinha escolhido. O nome do seu filho é Elton, você falou? Eu acho que eu me perdi. Manda um beijo para ele. E se vocês que estão aí na live ouviram um grito aqui agora, foi o meu filho, um dos meus filhos, que é vascaíno doente. O Vasco acaba de fazer um gol em cima do Flamengo e ele não resistiu, chegou a abrir a porta aqui, mas são coisas da nossa vida, né? Eu estou aqui na live, daqui a pouco vou lá, no segundo tempo eu vou assistir, mas foi um pouco essa história. Então, desculpa aí se houve um grito no meio da live, né, do meu filhote. Eu sou pai de 3 filhos e essa experiência, né, da paternidade ou da maternidade tem suas diferenças, mas é uma experiência muito importante, muito, muito desafiadora para a nossa vida, sem sombra de dúvida. E meu filho, o Tomás, né, acabou de gritar aqui que é o mais vascaíno dos meus filhos. Eu tenho 2 vascaínos e uma flamenguista em casa, né, assim, dos meus 3 filhos. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre cultura desse ponto de vista. Eu queria contar uma história, ver se você de repente, você comenta a partir da tua experiência, né? Mas no final do ano de 2018, eu fui conversar com o secretário de Fazenda do município, então César Barbiero, porque eu queria convencê-lo a aprovar a mandar para a Câmara e a topar aprovar a lei do Sistema Municipal de Cultura para poder fazer o Fundo Municipal de Cultura, que acabou só sendo aprovado no ano passado, no final do ano passado. Então, um ano antes a gente queria fazer isso. E eu fui lá tentar convencê-lo de que fazia sentido a prefeitura colocar dinheiro na cultura. Aí ele diz assim, Tarcísio, eu também acho, concordo com você. Aí eu comecei a achar, bom, vamos ver onde é que vai parar essa história, né? Secretário de Fazenda. É verdade, né? Para você ver, essa nossa cidade turística do jeito que é, aí eu comecei, opa, já vai. E é isso, né? A gente precisa mesmo. Mas olha, não tem como resolver esse negócio do turismo sem resolver o negócio de segurança, né? Então por isso é que a gente está querendo botar a Guarda Municipal armada na Zona Sul para dar segurança para os turistas, e isso vai garantir o turismo e vai melhorar a cultura da cidade. Aí eu parei, eu falei assim, o que eu comento agora, né? O cara não entendeu nada do que eu falei, é o secretário de Fazenda. Para ele, cultura é turismo e ela é algo que tem que ser oferecido aos estrangeiros, aos turistas, e exatamente por isso, como é que resolve o problema da cultura botando guarda armada na Zona Sul do Rio de Janeiro? Eu falei, olha onde a gente está parado, Sol, em que eu estou tentando conversar com um cara que tem a chave do caixa, porque eu queria que ele topasse, que a gente tivesse mais dinheiro para as lonas culturais, para as arenas, para ter projeto cultural, né, ponto de cultura na Zona Oeste, para a gente entender cultura como direito. Esses caras não têm ideia, eles acham a cultura só a partir desse ponto de vista.
Cara, é desesperador, não é? O poder público pensar a cultura desse jeito. Comenta aí um pouquinho essa história toda. Não, eu acho que tem duas coisas que são muito importantes nesse debate, né? Primeiro que essa cultura da militarização que a gente tem. Então, tudo se resolve a partir do entendimento de que precisamos armar as pessoas, que deveriam nos assegurar, e que a segurança ela só é feita a partir desse armamento, né? Então, esse é um debate que eu acho que, inclusive, a nossa candidata a prefeita, né, Renatinha, está trazendo como primordial para a nossa construção. E outro, acho que é essa relação que a gente tem com a cultura, né? O debate de cultura ele é muito amplo, mas ele também é muito nichado. A gente precisa realmente entender que cultura ela faz parte da nossa construção de hábitos, que cultura está para além das performances artísticas. E eu sou artista, eu vivo da arte, mas cultura, ela precisa ser entendida em seu aspecto macro, assim. Cultura são as feiras que a gente frequenta aos domingos, cultura são as tradições que a gente tem, a diversidade religiosa, é um processo cultural, cultura está na nossa construção, assim. Então esse debate de que a nossa cultura, ela deve ser feita para um povo estranho, como se a gente não potencializasse, ou como se a gente não precisasse da potência das nossas manifestações culturais, é crucial. E aí eu acho, Tarcísio, que a gente precisa ampliar esse debate com a sociedade de que somos cidadãos enquanto trabalhadores das artes, enquanto trabalhadores culturais, e que precisamos ter nossa dignidade e os nossos direitos garantidos, né? Acho que isso tudo é sobre o quanto que a gente precisa, de fato, fortalecer esse debate. Que é, independentemente de quem você seja, da articulação da sua profissão, a cultura, ela te alimenta, ela faz parte do nosso processo de saúde mental, ela faz parte do nosso processo de construção em educação. Então, assim, é, de fato, um trabalho que a gente precisa ampliar, né? Acho que... Perfeito, perfeito. Eu lembro dessa conversa, tentar ir falar isso para ele. Eu falei, mas secretário, existe... Eu falei até... Porque a preocupação dele era a relação entre essa concepção de segurança militarista, como você falou, e a cultura. Eu falei, mas secretário, você não está entendendo, tem uma outra relação muito mais importante, né, que é a relação, inclusive, de que quando essa cultura está na periferia, quando essa cultura está em todos os espaços, está nas favelas, etc., isso cria identidade, sociabilidade, relação de solidariedade, fraternidade, mas também gera emprego, gera renda, gera dignidade. Né? E dignidade para quem trabalha para a cultura, com quem recebe, com quem está vivendo aquela experiência cultural. E, portanto, as rodas de funk, as rodas de rima, as rodas de samba, elas são momentos, lugares de sociabilidade, a possibilidade da perspectiva da relação com a literatura, com o teatro, nas múltiplas linguagens. Né? E é muito bizarro como os governos não fazem, não olham isso. Né? Eu lembro de uma estatística que a gente usou no mandato, né, que o Eduardo Paes adorava comparar a cidade do Rio com a cidade de Medellín, para poder justificar o BRT, etc. e tal. Né? E aí a gente começou a comparar o percentual do orçamento da cidade de Medellín em cultura e o percentual no Rio de Janeiro, para mostrar que os problemas, inclusive, de segurança em Medellín não foram resolvidos com militarismo, armamento, mais polícia, etc. Tinha um investimento em outras situações para você poder construir emprego, renda, cultura, educação. Né? E aí, Sol, é um negócio bizarro. Né? O prefeito Crivella pegou a cidade do Rio de Janeiro investindo. E aí não era investimento, porque a maior parte do orçamento do município do Rio de Janeiro hoje, com cultura, é da lei do ISS, é lei de incentivo, de renúncia fiscal. Não é investimento direto do município. Né? Mas mesmo contando esse dinheiro, o município investia 0,74%. 0,74%, nem 1%. Só que ano passado, o Crivella sabe quando ele investiu? 0,45%, nem 0,5%. Nem meio. E praticamente todo o dinheiro da isenção fiscal, que na verdade não é política, quem define é o mercado onde é que vai ser investido muitas vezes. É uma lei importante, é uma lei que a gente não quer que acabe, mas a gente sabe que não pode ser só essa, o fomento às artes. Né? E isso é um absurdo, um absurdo. Na tua opinião, Sol, como é que devia ser? O que você... Vamos lá, Renata ganhou a eleição. Renata ganhou a eleição para prefeita, é a prefeita da cidade e etc. O que você acha que devia ser prioridade na Renata, do ponto de vista da cultura, da política cultural, para que a Renata devia... Onde é que ela devia investir mais em cultura? Onde é que ela devia olhar a partir da tua experiência? Então, tem até um estudo que, inclusive, foi feito pelo seu mandato, né, pela sua mandata, que foi muito bacana em relação aos equipamentos culturais que a gente tem no município.
E aí acho que esse estudo fala para a gente, né, do quanto que a gente tem uma centralização do orçamento e do investimento público nos equipamentos culturais. Então acho que a primeira pauta é essa descentralização, que a gente entenda que, de fato, a gente precisa olhar para as especificidades. E aí, quando eu falo de especificidade, né, mesmo sabendo que a gente tem um maior investimento no centro e na zona sul, um pouco no que você falou, como é que está esse investimento nas periferias que estão concentradas no centro e na zona sul? Por que esses equipamentos não chegam até essa população? Por que há necessidade sempre da gente ter que descer, enfim, ou sair da favela para ter acesso a esses equipamentos culturais? Então, acho que o primeiro processo seria o entendimento de que precisamos ter mais equipamentos culturais espalhados pela cidade. Também precisamos cuidar do sucateamento que está rolando com os equipamentos já existentes. Isso é um processo porque o equipamento precisa estar pronto para receber os artistas, os técnicos, os trabalhadores e a sociedade, porque a sociedade também se beneficia. E eu acho também que tem uma coisa que ela fala e que, assim, para mim é muito importante, que é como é que a gente consegue entender as escolas como equipamentos culturais. A Renatinha está trazendo esse debate que é fundamental, né, de que a escola ela pode estar aberta para esse outro processo. Já é um equipamento, já existe, por que não abrir os finais de semana? Por que não receber eventos? Por que não fazer a escola essa conexão entre população, entre os agentes territoriais, entre as pessoas, né, que moram naquele bairro, com o próprio ensino, assim. E aí eu acho que também entendendo como é que essa construção, ela de fato está no nosso ensino pedagógico, né? Como é que a gente está entendendo os processos artísticos na educação? Quando a gente fala, por exemplo, de uma educação musical na escola, a gente está falando sobre o entendimento geográfico, né? De onde vem aquele instrumento, a história daquele instrumento, onde ele chegou, por que chegou até aqui. É a matemática, é o andamento, é português, é leitura de mundo. Então, de fato a gente ampliar essa construção. E só queria trazer um adendo, Tarcísio, da sua fala anterior, que é esse debate, né, da legitimação cultural, dos movimentos de funk, das rodas de samba, dos movimentos de hip hop. Eu acho que, assim, a instância pública, ela não tem que legitimar nada que a sociedade já legitimou. Nós legitimamos nossas próprias potências, nós legitimamos nossos próprios aspectos culturais e o que a gente entende como cultura. A instância pública, ela precisa dar suporte para que a gente, de fato, consiga viver dignamente com aquilo que a gente legitimou. É o processo, né? Esse é o lugar da representação pública. É literalmente da dignidade. Então, enfim, acho que tem todo esse escopo que a Renatinha está trazendo, que eu acho fundamental e que abre, de fato, para essa construção, né, de educação e cultura, de descentralização orçamentária, enfim. Eu acho isso, concordo contigo plenamente, ou seja, tem essas duas coisas. A descentralização significa descentralizar o orçamento, descentralizar o olhar, entender a necessidade de você, né, ter o Estado como indutor de equipamentos e práticas e aí, como você disse, não que o Estado vai determinar o que pode e o que não pode ser feito, mas de dar condições para que as coisas aconteçam, né? Eu fico imaginando o potencial que é, por exemplo, iniciar uma política em que possa transformar as quadras de escolas de samba em pontos de cultura. Porque tem quadra de escola de samba pela cidade inteira. Não são só as escolas de samba do grupo especial, mas, muito pelo contrário, eu penso mais ainda nas escolas de samba dos grupos de acesso, B, C, D e E. Elas são espalhadas pela cidade toda e elas podem virar pontos de cultura, de interseção disso. E ainda conectar com as escolas, como você disse, né? Eu lembro que desde 2014, na minha primeira candidatura lá para governador, eu dizia que os CIEPs são uma experiência muito importante na história do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente deve avaliar os pontos positivos e negativos dos CIEPs. Eles até existem e a gente não pode deixar de tocá-los, mas tinha um ponto que, na minha opinião, era decisivo para a gente mexer muito com a política educacional, que era a ideia do CIEP da existência do animador cultural, né? Eu acho até que o nome hoje, animador cultural não é o melhor nome, seria um articulador cultural, mas a ideia, né, a ideia um agitador cultural, tal, mas a ideia do Darcy Ribeiro e do Brizola naquele momento era que você tem um profissional dentro da escola que ele identifica e estimula a produção de cultura dentro da escola para levar isso para a comunidade onde a escola está inserida. E identifica a cultura que está sendo produzida na comunidade para trazer para dentro da escola. Isso faz a conexão entre comunidade e escola num patamar muito diferente. Isso é muito importante para a cultura como direito, isso é muito importante para a escola e para a relação dela com a comunidade, porque aquela coisa importante, a escola de qualidade, é a escola que é pública, não é a escola que é estatal, porque tem uma diferença. A escola que é uma coisa do Estado que está lá e que a comunidade acha que é um negócio estranho,
porque o professor vem de fora, porque não tem relação nenhuma, que é só uma obrigação para as crianças estarem lá, ou é alguma coisa só porque as crianças... Né, é isso, tem que mandar para a escola, manda para a escola que tem. Ela fica uma coisa estranha. Ao contrário, uma escola que vira um polo cultural, de produção de cultura da comunidade, que se relaciona com a comunidade, é só puxar pelas nossas memórias quais são os momentos mais maneiros que a gente passou na escola. São os momentos em que a escola se abriu para a comunidade. São as feiras de ciência, são as Olimpíadas, são as festas, são o momento em que a comunidade estava dentro da escola, é a festa junina da escola. Né? São esses os momentos em que a gente muitas vezes tem lembranças. É claro que todos nós temos lembranças de uma aula ou outra, de um professor ou outro, mas esses momentos em que a comunidade está na escola e que a escola está aberta para a comunidade são momentos importantes para a própria escola e para a cultura como um todo. Eu fico o tempo inteiro fascinado com isso. A galera tem um projeto que é chamado Ocupa Escola, que faz coisas desse tipo. A gente agora conseguiu colocar na Lei Aldir Blanc um edital específico para isso. Eu acho que é importante, né? Não foi o nosso mandato que fez isso, foi o próprio movimento, a gente só ajudou. Né? Não estou aqui querendo ser autor de algo que veio do próprio movimento e que a gente estimulou. A gente só botou com não, vamos botar mais dinheiro aqui da Lei Aldir Blanc nesse edital. Né? E eu acho que muito importante essa relação entre educação e cultura que a Renata traz, que você está apresentando, que a gente apresenta, eu acho isso decisivo. Tem uma coisa, eu fiz formação de professores no ensino médio. E tem licenciatura em letras, né? Então, passei um período também da vida nesse projeto de educação, mais ligado à primeira infância e tal. E aí eu acho que tem uma coisa nesse debate que você traz que é super importante, que a escola, ela deve, de fato, e a escola eu digo o corpo docente também, né? Os professores, as pessoas que estão ali como esses apoiadores escolares, precisam estar muito atentos e preparados para receber aquilo que a criança traz. Então, óbvio que o processo pedagógico e o ensino que vai ser passado segue ali uma diretriz, mas sempre tem que ter esse diálogo, né, de interação, de entendimento, porque a criança, ela tem a sua própria bagagem, né? Então, essa possibilidade de abertura com a comunidade, de abertura com os responsáveis, de abertura com o próprio território, é justamente um dos processos básicos que a gente deve ter numa educação de qualidade, uma educação que realmente está aberta para as construções históricas das nossas crianças, né? Que realmente está aberta para esse processo que é de entendimento, de relação entre o professor, ele está ali para ensinar, mas está aprendendo junto. Então, o quanto também que esse escopo, esses profissionais da educação, o quanto que a escola também recebe, o quanto que a gente amplia, de fato, essa construção que é de troca, que é da escola e a comunidade. E, assim, está todo mundo ganhando e está todo mundo se ampliando. Então, acho que é fundamental esse debate, Tarcísio. Acho que ele é a construção, é a nossa base, é o que a gente precisa, né? E é uma pena, porque assim, você vai, eu espero que a gente esteja junto ano que vem na Câmara, no plenário da Câmara, porque a gente às vezes queria poder fazer muito mais como vereador, né? A gente conseguiu colocar uma emenda no plano municipal de educação para ter essa articulação entre educação e cultura. A gente agora vai lutar para colocar isso no plano municipal de cultura, que está em discussão e que deve ser... Há uma tentativa de votá-lo ainda esse ano, mas se ele não votar esse ano, votará ano que vem, quem sabe com você conduzindo a votação, tomara. Junto, né? Mas é uma pena, porque o vereador não consegue, a gente não pode fazer uma lei para obrigar o município a fazer isso. Né? Parece algo tão importante, mas a legislação nos amarra, né? Porque a gente, como vereador, não pode criar despesa. Então isso é importante para quem está nos assistindo para entender, porque a gente às vezes queria poder fazer muito mais quando não pode. O sistema brasileiro é um sistema onde o poder executivo tem muito poder mesmo, mais do que o legislativo. A gente fiscaliza. E olha, né, que quando a gente fiscaliza, a gente diz, está gastando errado, mas aí as maiorias parlamentares, feitas na base do toma lá da cá, não dão em nada. As CPIs viram pizza, a gente conseguiu fazer algumas CPIs, e olha só, tem uma galera do nosso mandato, talvez esteja assistindo aí, o Tomás, a Bianca, a Evelyn, que vive querendo fazer, inclusive, uma investigação a respeito dos contratos que rolaram na cultura aí, ao longo do tempo, algumas coisas relativas ao carnaval, tem muita coisa, porque o município do Rio de Janeiro tem dinheiro, o problema é que algumas coisas ficam sempre assim muitas escondidas, com muito pouca transparência, e isso é um absurdo na nossa cidade. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu vi, você mesmo agora na descrição, de que você tem uma experiência em algumas iniciativas e coletivos culturais que pensam a questão da negritude, da africanidade, da questão toda. Conta um pouco mais pra gente, porque é isso, eu me coloco sempre no lugar de aprendiz para poder entender melhor como é que você vê isso, como é que a importância desse elemento na própria questão do combate ao racismo
E aí, aproveitando para falar, né, a gente está numa chapa do PSOL muito diferente do que outras chapas, muito importante num processo que há 2 anos atrás já se mostrou com a eleição lá de Renata, de Dani, de Mônica Francisco, né, para a Alerj, né, que teve um pouquinho no início lá na eleição de Marielle há 4 anos atrás, mas que é um processo crescendo. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa questão do enfrentamento ao racismo e da cultura, como é que você vê isso, e como é que você está vendo esse processo eleitoral, né, essa questão também, né, de como é que a eleição também é um momento para a gente refletir um pouquinho sobre esses lugares, como os palácios, os parlamentos, cheios de homens brancos, engravatados, né, que precisa ser, né, invadido, ocupado por mulheres negras como você. E aí, conta um pouquinho para a gente, fala um pouquinho sobre, tanto do ponto de vista da cultura, da tua experiência, quanto da tua perspectiva de como é que a política é um espaço para isso também. Tá. Eu sou fruto, assim como muitos de nós, né, de políticas públicas. E aí, em 2015, eu conheci o Fórum Nacional de Performances Negras, que é um fórum idealizado pelo Bando de Teatro Olodum e a Companhia dos Comuns. Eu já trabalhava com outros movimentos ligados à negritude aqui no Rio e com outros movimentos de teatro, e aí teatro de maneira ampla, não necessariamente pautando nicho, mas paralelamente fazia meus ativismos e minhas militâncias, né? O teatro foi o espaço onde eu me entendi, assim, de fato, como mulher negra, entendi a minha potência, entendi que a gente precisa sempre potencializar e sempre nos autorreferendar e buscar a nossa construção de ancestralidade, de identidade, gênero, raça. E aí, no ano passado, a gente fez a primeira edição do Fórum Estadual de Performances Negras do Rio de Janeiro, e foi um fórum que a gente juntou artistas do Brasil inteiro, assim, era uma demanda específica para como a gente poderia pautar políticas públicas para os profissionais negros das artes. E aí o que foi muito interessante é que, mesmo São Paulo sendo a nossa referência, assim, né, uma das nossas principais referências no debate de política pública para a cultura, muitos artistas vieram para o Fórum do Rio e fizeram, após o Fórum do Rio, o primeiro Fórum Estadual de São Paulo, e essa demanda é uma demanda que vem do Fórum Nacional, e a gente vem pautando essa construção junto com o Ministério do Trabalho, para que, de fato, a gente tenha, enfim, entendimento de que precisamos estar inseridos dentro desse contexto. E aí, retomando até uma fala do início aqui da nossa conversa sua em relação ao ISS, né, Tarcísio? A gente sabe que os mecanismos de investimento, eles estão aí, que nós podemos acessar, mas o processo de formação, ele, de alguma forma, não chega a todo mundo. E aí, muitas das vezes, sabemos dos editais, sabemos que eles estão abertos, mas não sabemos como fazer os projetos, não sabemos como a lei de fato funciona, não sabemos com quem nos articular. Então, assim, se a gente tiver um processo de formação para que a gente possa até, de alguma forma, dialogar com os pequenos e médios comerciantes a partir da lei, e aí, mas isso tudo precisa passar por um processo de formação. Então, essa é uma pauta também que a gente traz no fórum, que é como que a gente está se articulando para que, de fato, a comunidade negra tenha acesso a essas leis, e a gente pode ver pelo histórico de que a maioria dos projetos são projetos idealizados e produzidos por pessoas brancas. O debate não é sobre, por exemplo, um debate que a gente tem grande é sobre estética negra e teatro negro. Quais são as questões? O problema não é ter um projeto de estética negra com artistas negros sendo idealizado por pessoas brancas. O problema é a gente não ter projetos idealizados por pessoas negras dentro do mercado cultural. Então, assim, como é que a gente amplia e efetiva a construção de projetos idealizados para que estejamos não só em cena, mas também na construção do projeto, idealizando, produzindo, dirigindo, escrevendo, que a gente esteja nesse lugar de construção artística que é para além apenas da nossa performatividade, né? E aí eu também, em 2016, eu criei junto com um grupo uma iniciativa chamada EMU, que é uma iniciativa que se desdobra no núcleo de pesquisas que eu coordeno hoje com a Asa Ingeri na UFRJ, na Companhia de Teatro EMU e na EMU Produções. A produtora EMU, que é essa EMU Produções, tinha como princípio, enfim, encontrar trabalhadores negros, trans, indígenas e pessoas de favela. Tinha esse recorte mais amplo para entender, estamos aqui, trabalhamos, somos profissionais e o que a gente quer é estar no mercado de trabalho. E como é que a gente consegue dialogar, né? Então, são esses processos que eu faço parte. Ah, tem um também que é muito importante, que é o Segunda Black, que é um projeto que, inclusive, ganhou no ano passado o Prêmio Shell, ganhou como inovação, né? Que é um dos maiores prêmios que a gente tem na seara do teatro brasileiro. E esse projeto ele tinha como proposta juntar artistas e pesquisadores negros para discutir a cena carioca a partir de um olhar negro, né? E eu acho que fico muito feliz. Esse ano, por exemplo, a Asa Ingeri, que é a nossa interface crítica da Segunda Black, hoje é uma das críticas teatrais do Rio em Cena.
Então, assim, o quanto que esse movimento ele foi chegando e o quanto que, de fato, ele está se inserindo na sociedade. Mas eu queria trazer uma reflexão, que é muito importante. Embora o teatro negro e as outras performatividades negras tenham ganhado alguma visibilidade, uma visibilidade importante, o processo de construção desses projetos ainda passa por uma precarização orçamentária muito grande. A maioria dos projetos tem uma relação com o Sistema S, é importante dizer que o Sistema S é um grande parceiro, mas a dignidade do trabalho, o orçamento destinado, não dá para a gente se sustentar enquanto pesquisadores, enquanto artistas, enquanto produtores. Então, ainda, embora essa estética esteja aí tomando a cena, esteja numa construção efetiva, precisamos discutir sim o orçamento e como, de fato, a gente consegue manter a nossa dignidade como trabalhadores. Porque a gente sobrevive, Tarcísio, a gente não vive ainda. E esse é um problema sério, grave, né? Enfim, vou deixar você Olha, falar. André, não, tá ótimo, tá tranquilo, porque eu tô gostando de te ouvir, inclusive para pensar no ano que vem, como é que a gente vai incidir sobre esse debate, inclusive, a gente aprovou a lei do Fundo Municipal de Cultura, mas precisa incidir sobre isso. A gente tem um debate, inclusive, essa lei não está aprovada e vai para o ano que vem, que é o debate sobre uma regulamentação de parte do dinheiro da lei do ISS ir para o fundo. Então tem um debate importante ainda sobre essa coisa do financiamento, que eu quero muito incorporar esse debate. Vamos incorporar junto, vamos fazer isso junto. Né? O que a gente tem, né? Vamos fazer isso junto. Quero muito pensar isso. Porque essa é uma coisa do papel, por exemplo. Né? É óbvio, eu, como homem branco, etc., embora seja um parceiro na luta contra o racismo, o tempo inteiro tento desconstruir o racismo que existe em mim por conta de viver estruturalmente numa sociedade racista, às vezes não consigo perceber todas as nuances. Você acabou de falar algumas coisas que eu falei, caramba, tem coisa importante para a gente entender na questão da produção dos editais, da formação das pessoas, eu já tinha me apropriado um pouquinho do debate que a galera da cultura tem sobre como é que essa questão dos editais muitas vezes é desproporcional, porque quem tem condição, quem já tem para vencer a burocracia, como é que a gente ajuda as pessoas a vencerem a burocracia. Mas confesso que você aqui me alertou para outros aspectos que eu acho que a gente precisa incorporar. Obrigado por isso. Por isso estava te ouvindo e acho que você tem que falar mais a respeito desse assunto, sem sombra de dúvida nisso. Né? Porque, nota, eu me lembro, inclusive, um camarada, inclusive, que trabalhou na Secretaria de Cultura, na gestão da Nilcemar, que eu conhecia de outros tempos e tal, e ele também trazia um pouquinho esse debate sobre a questão da lei do ISS. Ele dizia uma coisa, ele me mostrou uma vez uma planilha, que eu nunca consegui pegar a planilha, que ele me mostrava que uma parte enorme do dinheiro da lei do ISS ia para a linguagem literatura. Aí você pode pensar, pô, que bom, né? Então está estimulando a leitura e tal. Não. Sabe qual era a pegadinha? Grande parte desse dinheiro da literatura, na verdade, estava produzindo aqueles livros de arte que os bancos gostam de dar para os seus acionistas, que a Vale do Rio Doce, que grandes empresas fazem aqueles livros de arte, porque é um negócio muito cômodo. Ou seja, tem um produtor que está produzindo. Não é porque o livro de arte, o livro de fotografia não seja importante, mas olha, quando você olha a planilha, você para, estão estimulando a leitura na cidade do Rio de Janeiro. Mas não é exatamente isso. São aqueles livros que a empresa dá como brinde para os seus grandes acionistas, que ficam nas salas de estar da classe média, da classe alta brasileira, né, na mesinha de centro, e isso está sendo pago com isenção fiscal, que a empresa não paga menos impostos, ainda faz o brinde que ela própria usa. Gente, isso é uma deturpação do sentido da lei. Porque, no final das contas, o dinheiro está lá, é isenção fiscal, e você tem que, de uma certa forma, direcionar para que o tipo de cultura produzido seja alguma coisa que possa democratizar e socializar a cultura. Tem que ter um limite. Não é o livro de arte, de fotografia, bonitão, de brinde da grande empresa não pode ser financiado. Eu acho uma boa... Eu chego quase a pensar de que, cara, isso aqui não precisa de financiamento, né? A grande empresa paga por isso aí, se ela quer dar brinde para as pessoas. Mas tudo bem, fotografia, tal, acho que pode ter, mas tem que ter um limite, não pode ser só isso. Esse dinheiro tem que estar canalizado para uma discussão para chegar na periferia, para chegar aos que mais precisam, para chegar àqueles que estão, de fato, produzindo cultura nesse sentido que você está falando. Se os obstáculos acontecerem, só o andar de cima continua beneficiado pelas políticas que já estão concentradas para essas pessoas. E aí toda a política gera maior concentração. Né? A gente quer que o Estado participe, mas muita burocracia é ruim para o trabalhador. E aí a gente precisa dar formação, dar condições, desburocratizar, mas, ao mesmo tempo, garantir também como política pública. Né? Não pode ser
As leis de incentivo à cultura não podem ser o mercado decide o que faz. É dinheiro público, é isenção fiscal, mas é dinheiro público, caramba, né? Sim, tem uma coisa que eu acho importante nesse debate, né, que assim, a gente vive uma disputa de linguagem muito forte. E aí o fomento que não foi pago, o conhecido calote do fomento, tinha uma construção que para a gente assim, sempre foi muito frágil, que era, você tinha ali projetos de teatro que poderiam receber um teto de até R$400 mil, projetos de dança até R$400 mil, projetos de circo até R$400 mil, e os projetos de matrizes negras, fossem eles teatro, fossem eles circo, fossem eles dança, receberiam até R$200 mil. E aí a gente, obviamente, com essa pauta orçamentária, com essa pauta grana, a gente está dizendo que todo projeto, sendo ele feito, construindo a partir de um olhar e de uma estética negra, ele está hierarquicamente abaixo de qualquer outro projeto, de qualquer outra construção da sociedade. Se a gente dá metade do valor para um processo que é feito também muito baseado na construção da cultura popular que a gente tem, porque a gente sabe que grande parte da nossa cultura popular surge dos movimentos de resistência negros, né? E aí, como Sueli Carneiro vai dizer, a arte é o locus da resistência negra mais persistente desde a escravidão. Então, a gente sabe o quanto que a arte ela foi importante para esse movimento de resistência de povos tradicionais, de povos quilombolas, de povos negros, de povos indígenas. Então, assim, a gente precisa ampliar esse debate para essa disputa de linguagem que sempre vai nos colocando aquém, né, dessa construção. Então, eu acho que enfim, que é algo que a gente realmente precisa pensar nesse todo, né? A gente realmente precisa ficar muito atento para essas pequenas armadilhas que fazem com que a gente acabe caindo. Porque tem um problema grande, né, Tarcísio, que é a maioria dos trabalhadores das artes são trabalhadores autônomos. Então, a gente já tem um processo aí que é a não garantia dos nossos direitos, e aí, independentemente de raça, gênero, enfim, a maioria de nós somos trabalhadores autônomos, e aí tem uma incidência maior, obviamente, nas pessoas de periferia, nos corpos negros, nos corpos trans, nas pessoas que estão cada vez mais dentro desse quadro de violência simbólica e física que a sociedade coloca sobre nossos corpos, né? E esse processo faz com que muitas das vezes acabamos aceitando esses procedimentos que estão nos invalidando, que surgem como uma proposta de geração de emprego e renda, mas que na verdade estão evidenciando o quanto que a sociedade ela é racista, o quanto que ela é preconceituosa geograficamente, o quanto que ela nos afasta e coloca os nossos territórios potentes de favela como espaços que não são tão potentes quanto qualquer outro, assim. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, né? A gente precisa, de fato, olhar com cuidado para não repetir esses processos. E teve uma coisa que você falou que eu achei muito bonita, só queria dizer que, assim, eu já te acompanho, e, gente, é porque é nossa primeira vez falando, assim, né, publicamente, então, assim, eu fiquei muito feliz quando você disse eu sou um aprendiz. E eu acho que é sobre isso, é sobre a gente estar como aprendiz o tempo inteiro, né? Então, queria só dizer que meu coraçãozinho fica maior agora. Então é isso, a gente tem que estar nesse lugar de aprendiz o tempo todo, né? E isso tem a ver com a minha formação de professor. A gente sabe, professor não é aquele que tudo sabe, é aquele que de repente aprende. É isso, a gente está o tempo inteiro nesse momento de tentar entender o assunto, inclusive, sobre, olha, existem outros olhares sobre aquilo que você está debruçado, que você precisa estar se colocando no lugar do outro. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu tenho que me colocar nesse lugar o tempo todo, porque isso me torna melhor, isso nos torna melhores, torna mais potente tudo aquilo que a gente faz, né? E vamos seguir adiante. Mas vamos falar um pouquinho de eleição, Sol. A galera que está assistindo, Sol é candidata a vereadora, eu também. Estamos aqui conversando junto para deixar uma decisão difícil para vocês, para escolherem quem é que vocês vão votar, mas pode escolher qualquer um dos dois. E faz até o seguinte, escolhe para votar num e arruma mais uma pessoa para votar em qualquer um dos dois também. É sempre bom isso. O número da Sol é 50335 e o meu é 50123. Não esquece, não, entra nas redes, pega material, olha. Uma vez eu estava ouvindo a querida Adriana Facina falar uma coisa que ela falava assim, às vezes são tantos candidatos bons, e aí como é que você escolhe? Bom, você escolhe com aquele que te tocou na pauta que você achou mais importante, na conjuntura que você está vivendo, e vai sem medo nessa história toda. O importante é que esteja num partido que possa, inclusive, estar com um projeto claro, que a gente não tenha contradições, que as pessoas entendam, inclusive, que quando você vota num candidato do partido, você está ajudando a eleger aquele ou outros, e, portanto, isso é importante, de você entender a coisa do partido e tal. E aí eu queria um pouquinho que a Sol pudesse comentar um pouquinho essa história. Por que você escolheu o pessoal? O que você está achando dessa história toda? O partido vem nessa trajetória
o movimento negro e o movimento das mulheres está conquistando mais espaços. Eu sei que as estruturas partidárias da política brasileira são estruturas machistas e racistas, e que não é simples isso, né? Não é simples, e eu não vou aqui ficar passando pano nas vezes em que o partido deu menos espaço para as mulheres, que o partido deu menos espaço para os negros e negros, não vou fazer isso. A gente se esforça o tempo inteiro para tentar mudar essa estrutura, mas queria que você pudesse comentar um pouquinho. Você estava no encontro agora das candidatas mulheres do PSOL, a gente tem a Renata como nossa candidata a prefeita, eu acho que isso é maneiro, queria que você pudesse falar um pouquinho desse teu olhar, de como é que você está vendo essas eleições, como é que está vendo essa tua candidatura, como é que você está vendo o PSOL nesse processo todo, comentar um pouquinho para a galera como é que você está vendo isso. Tá. Então, acabei de sair da reunião, foi incrível, a gente está realmente com uma chapa muito bonita, muito diversa, e eu estou muito feliz de estar nesse processo. Realmente o PSOL, para mim, é um partido que de fato luta por representatividade, né? De fato há uma construção de diálogo, que é exatamente isso que você falou, que é a partir do nosso entendimento de que precisa conversar e precisa dialogar e entender também quais são os mecanismos que de alguma forma a gente está repetindo, né? Porque a sociedade, ela é machista, ela é homofóbica, ela é racista, então obviamente muitos processos vão se repetir dentro da nossa construção partidária, mas é um partido que os componentes eu sempre vejo abertos ao diálogo, então foi o partido que eu não teria como escolher outro. Acho que é um partido que a gente, inclusive, precisa fortalecer, sobretudo porque tem um debate grande aí na sociedade agora, que é, de alguma forma, de tentar diminuir a importância que esse partido tem. Então, é defender também com muita honra e com muito entendimento de que ele tem processos, mas que, enfim, é um partido que realmente se coloca nessa construção efetiva. E a gente está com candidaturas de mulheres maravilhosas, candidaturas de mulheres negras maravilhosas. E aí eu queria trazer uma coisa que as pessoas geralmente falam sobre essa quantidade de mulheres negras que estão se colocando na disputa eleitoral como algo que fosse prejudicial a nós, né? Então, nós não disputamos questões apenas identitárias. Obviamente que as nossas questões identitárias existem porque elas nos atravessam, porque diariamente sofremos essas violências que são simbólicas, que são físicas, mas que temos as nossas especificidades. Durante todo esse processo de construção histórica eleitoral, a gente teve a diversidade de corpos brancos, sejam eles de mulheres ou de homens, obviamente um recorte maior para os homens, e nunca foi colocado como disputa, sempre foi colocado a partir das pautas que cada um tem. Então, que a gente olhe para esse processo agora também como um processo de real entendimento de que a nossa diversidade negra está sendo posta, está sendo colocada, e que cada uma tem a sua pauta, cada uma tem a sua questão, mas assim como, enfim, outros candidatos, assim como você, que estão também nessa pauta, que é a pauta antirracista, e que a gente está nessas pautas porque isso tudo nos atravessa, assim. Eu sempre gosto de falar que eu não sou um menino negro, mas eu sou mãe de menino negro. Eu sou prima de menino negro, eu sou amiga de mãe de menino negro. Eu não sou mulher trans, mas eu tenho amiga trans, eu tenho colega de trabalho trans. Então, assim, tudo que atravessa essas pessoas que estão no meu contato afetivo, e mesmo que não estivessem, porque a gente vê as violências no dia a dia, a gente vê as violências na rua, isso me afeta. Isso afeta o que eu quero construir para o meu filho de visão de mundo melhor. Isso afeta o nosso imaginário. Então, eu vejo esse período agora como um período extremamente importante para esse debate. Fico muito feliz de ter essa quantidade toda de gente bacana disputando a cidade, e disputando no sentido mais concreto possível, e também no sentido mais de entendimento de que a gente está pautando a agenda junto, né? Então, isso aqui que a gente está fazendo é um debate que é a agenda que importa, assim, né? Eu vou ficar muito feliz se você for eleito, eu vou ficar muito feliz se eu for eleito, eu vou ficar muito feliz se todo mundo for eleito, porque a gente está construindo a agenda, né, Tarcísio? É sobre isso. É isso. E eu acho que é mais importante que a gente perceba de que o fruto final dessa história, eu sempre costumo dizer, eleição não pode ser um fim em si mesmo, né? Ou seja, eleição é meio, é instrumento. A transformação não virá desses palácios do poder. Virá quando a gente conseguir ocupá-los, né? Virá quando a gente conseguir transformá-los, né? Não virá nesse processo. A eleição é um momento em que a gente fala para as pessoas, porque muita gente está mais atenta para ouvir, para pensar, para refletir, né? Mesmo com toda essa criminalização da política que existe hoje, etc. e tal. As pessoas, em algum momento, elas vão perguntar, mas em quem eu vou votar? Isso significa que é um espaço sobre o qual a gente discute ideias, discute valores, e sobre o qual a gente pode fortalecer os movimentos sociais, que aí é o segundo ponto, né? Nós estamos aqui num partido de esquerda, num partido que quer defender os trabalhadores, tem isso no seu princípio, e não faz o menor sentido ser um partido que quer defender, um partido que se diz socialista no nome, se ele não incorporar a luta antirracista, a luta antimachista, a luta
anti-LGBT-fóbica, porque essas relações atravessam a luta de classes. E não é possível entender a luta de classe no Brasil sem entender essas lutas de forma articulada. Eu aprendi isso com o movimento. Eu me lembro até hoje de, na direção do CEP, né, bem no início, quando eu tinha acabado de me tornar diretor do CEP, lá na década de 90, que eu ficava tentando entender, mas por que mesmo que homem não pode falar no 8 de março? Mas não me parece estranho. Aí cheguei a falar uma vez, aí as mulheres me explicaram, porque vocês homens falam o tempo todo, em tudo quanto é espaço, porque é que no 8 de março vocês têm que falar também. Aí eu comecei a pensar, falei, não, tem razão. A partir de então eu entendi a história, e aí aprendi porque as mulheres fizeram isso num espaço que era um sindicato de professoras, né, que é sobretudo grande parte mulheres, e que ainda tinha homem, como eu, querendo falar no 8 de março. Não, tem razão. E esse é o espaço, porque atravessa, porque senão a gente não percebe como é que o debate sobre a exploração dos corpos femininos, dos corpos negros e negras, dos corpos LGBTs, é um debate. Eu sou oriundo de família de trabalhadores. Meu pai foi peão de fábrica a vida inteira, foi servente de obra. Minha mãe foi mãe crecheira. Mas o fato de ser homem, cis, branco, me trouxe vantagens na vida. Me trouxe vantagem na vida. Por conta disso eu sou o que sou hoje? Não, mas certamente essa relação, como eu não sofri a exclusão do racismo, a exclusão do machismo, a exclusão da LGBTfobia, isso é uma diferença e eu preciso me colocar nesse lugar. Agora, eu não aprendi isso do nada, eu aprendi isso ouvindo a galera, ouvindo os movimentos. E ao mesmo tempo dizer, como é que eu faço para que mais pessoas ouçam isso? Nunca roubando lugar de fala, lugar de palavra de quem viveu essa história, mas o tempo inteiro me reconhecendo nesse lugar. E o pessoal, e aí eu estava falando isso tudo para chegar, é isso, me coloco nesse lugar no pessoal, de dizer, olha, eu tenho meu papel, tenho minha função, eu não posso negar o que eu posso fazer e ajudar. Mas tudo que eu puder fazer para que o pessoal seja mais diverso, mais plural, para que ele vá se tornando mais plural, para que ele se torne menos machista, menos racista, eu farei. Porque isso é importante. Eu estava contando aqui antes da gente começar, quando a gente conversou antes, né? Eu, em 2014, quando eu era candidato a governador, eu tinha o grande Renatão do Quilombo, lá de Niterói, companheiro muito maneiro, tal, mas a gente tinha pouquíssimos, a gente não conseguia pouquíssimas candidatas para fazer. Eu era candidato a governador, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma atividade com mulheres. Isso não tem muito tempo, isso tem 6 anos, gente. E aí as mulheres ocuparam o partido, a gente elegeu 3 deputadas 4 anos depois. A bancada do pessoal que elegeu Marielle há 4 anos atrás, esse ano tem que eleger mais mulheres, né? Eu espero isso, espero muito isso. Ah, por que, Tarcísio? Porque, caramba, no final das contas, a gente precisa ter a cara do nosso povo que a gente está defendendo. A gente precisa, representatividade importa, e eu tenho que aprender isso, eu desse lugar onde eu estou. Porque eu acho que isso é muito importante, por isso eu estou muito feliz com essa chapa. Por isso eu acho que a gente tem que seguir nessa toada de, olha, temos um projeto de sociedade, que é um projeto de coletivo, que ou incorpora todo mundo, ou não é projeto coletivo, ou não é projeto socialista, que incorpora as demandas, as reivindicações, os aprendizados dos movimentos negros, do movimento feminista, do movimento LGBT, ou esse partido não é tudo que ele precisa ser. E aí vamos batalhar, temos estrutura para mover, temos coisa para fazer acontecer. E aí, cara, eu quero te dizer que foi um excelente encontro esse nosso e que bom poder te ouvir, falar, refletir sobre essas coisas e colocar no lugar disso. Olha, estamos aqui juntos para a gente trabalhar e nesse sentido, a eleição é um caminho sobre o qual a existência de um mandato parlamentar é importante. Eu que sou professor de história, gosto dessa história, né? Um tribuno da plebe, né? Como a plebe lá na Roma Antiga disse assim, a gente precisa que não sejam só os senadores da elite, precisamos ter representantes nossos. É assim que a gente se coloca, queremos representar o povo, queremos fazer daquela tribuna que hoje se chama Marielle Franco um megafone para os movimentos sociais, porque a gente está a serviço desses movimentos sociais para transformar a vida. A gente não quer nada menos do que mudar o mundo, mudar a porra toda, como a gente está dizendo ultimamente. E é para isso que a gente está nesse espaço. Eu acho que é muito importante termos candidaturas como a sua, preocupadas com uma pauta importante, né? Pauta da cultura, pauta da questão da primeira infância, pauta da educação. Essas são as pautas, e ainda assim também com a representatividade, mulher, negra, tal, porque essas coisas são importantes. Falei demais no final das contas, desculpa. Nada, eu tô aqui aprendendo também. Eu quero te agradecer muito, queria dizer que eu tô aqui num espaço que é a Casa com a Música, olha só. Esse é um espaço
muito bacana, que é da galera da música, né? Que tem um Tuninho, que é presidente da Associação dos Músicos, então é um espaço também de resistência muito grande, que abriu aqui o espaço para fazer essa live, porque na correria de campanha é isso, a gente está na rua o tempo inteiro. E queria te agradecer muito, Tarcísio, fiquei muito feliz com esse papo, estou muito contente de verdade, fico muito feliz de ouvir, porque de fato a construção de uma sociedade melhor vem a partir do entendimento de que todos nós somos responsáveis pelo combate irrestrito a qualquer desigualdade. Enquanto a gente tiver pessoas com fome, enquanto a gente tiver desigualdade, a gente não vai ter uma democracia. A democracia não existe no nosso país ainda, porque de fato não estamos lutando democraticamente. A gente ainda passa por muita desigualdade e que bom que estamos juntos na luta, que bom que a gente está vindo com essa chapona aí maravilhosa, cheia de gente bacana, cheio de construção para uma política de fato efetiva, em torno de nós, trabalhadores, enfim. Estou muito, muito contente. Obrigada, viu? Eu é que agradeço. Para quem está nos seguindo aí, para quem depois vai ver o vídeo que vai ficar salvo lá e tal, olha, conheçam, sigam a Sol nas redes sociais, né? @soldefato. Tá aqui, alguém já colocou aqui. Sigam a Sol nas redes sociais. Pega lá o material de campanha dela, conhece as propostas, divulga. O número dela é 50335. Né? E pode seguir a gente também nas redes sociais, pode pegar nosso material, distribuir também, né? Colocar, não, tem alguém na família que gosta da coisa da cultura, manda o material da Sol. Tem alguém da família que gosta mais do debate da educação, e quer falar sobre IPTU, que a Sol não tem nada, mas no meu material tem, então manda o meu, e assim vai. No final das contas, a gente vai construindo junto o caminho para tornar aquela Câmara de Vereadores algo muito melhor do que ela hoje. Hoje, o Rio de Janeiro não merece. O Rio de Janeiro não merece Crivella na prefeitura. O Rio de Janeiro não merece aquela Câmara de Vereadores. O Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro, merece muito mais do que tem. E a gente está aqui para tentar mudar essa história, mudar isso. Vou deixar para você dar o seu tchau, sua despedida aí da galera. Agradecendo muito a tua presença, Sol. Vamos seguir junto aí, tentando fazer as coisas. Espero estar no dia 1º de janeiro na tua posse, né, como vereadora. Espero para a gente pensar junto numa bancada e sigamos juntos na luta aí com Renata Souza, 50, na Prefeitura do Rio de Janeiro. Está crescendo nas pesquisas e vamos que vamos. É isso. Obrigada, então, Tarcísio. Obrigada a todo mundo que acompanhou aqui. Obrigada, galera da equipe minha, da equipe de Tarcísio, que ajudaram a gente nesse processo, porque é a construção coletiva, colaborativa. Acho que Tarcísio deu uma aula aqui, então muito obrigada também por todo o conhecimento. Aprendi muito. Fico muito feliz, de fato, assim, de estar aqui nesse processo com você. E muito axézão. Também quero te ver lá, junto na luta. Sou muito feliz, eu sei que, enfim, eu como trabalhadora das artes tenho que te agradecer e digo que você, novamente, você é uma referência, então muito, muito obrigada, viu? Um grande beijo. Obrigado, Sol. Obrigado, galera. Beijo, beijo. Olha, vamos lá, segue nas redes, tem muita atividade, vamos que vamos. Pessoal, 50-335, 50-123, Sol e Tarcísio e Renata, prefeita. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Sol.